Bom dia! Bom dia! Como era a antiga Cubatão? Por que Cubatão foi escolhida como polo industrial e seus impactos econômicos e ambientais? Incêndio na Vila Socó? Bairros afetados pela poluição. Quem deu a Cubatão o título de a cidade mais poluída do mundo? Recuperação e futuro questionável. Isso você só encontra aqui, no MTN. Nessa edição, e única também porque a gente não vai ter outra, iremos retratar a famosa cidade que ficou conhecida como a mais poluída do mundo. Mas você aí de casa sabe como isso aconteceu? Para entendermos melhor, vamos começar com o que foi a Revolução Industrial. E para isso, contamos com nossa repórter Beatriz Alcântara. É isso mesmo, Beatriz? Isso mesmo, Danilo. Agora eu estou aqui na rua e vou perguntar para algumas pessoas se elas sabem o significado da Revolução Industrial. Vem comigo. O que o senhor acha que foi a Revolução Industrial? Revolução Industrial, ao meu ver, foi um tempo que as máquinas revolucionaram na Europa. A Revolução Industrial foi uma inovação no mundo moderno. Ela começou com Taylor, falaram que começou certo, com Taylor e Fayol. Eles automatizaram até então o que levava dias para produzir um produto. Através da Revolução Industrial passou a produzir em horas. Oi, o que a senhora acha que foi a Revolução Industrial? Uma bosta. Bom, eu acho que a Revolução Industrial é um conjunto de ações que possa envolver a comunidade, a família, um todo. Com certeza ela trouxe avanços, né? Ela trouxe uma melhoria de qualidade de vida. Agora, o grande problema é você conciliar a Revolução Industrial com um princípio de conservação do meio ambiente. Esse eu acho que é o grande dilema que tem na questão da Revolução Industrial. Revolução, como o próprio nome já diz, né, é um momento na história, ou um movimento na história em que há uma alteração, né, profunda com relação ao momento anterior. No caso da Revolução Industrial, ela representou uma revolução na maneira de produzir da humanidade, né? Por quê? Porque se insere na produção as máquinas. Até então, toda a produção humana era feita de maneira manual, né, as manufaturas, e com a introdução das máquinas, nós vamos ter como reflexo o aumento da produção, barateamento dos produtos, isso de forma gradativa, e também alterações drásticas na maneira de trabalhar. A partir dos anos 50 e 60, se começa a investir, se começa a procurar pelo país locais que pudessem ser polos industriais. A busca por esses locais levava que fossem locais próximos a escoamento da produção. Então, nesse sentido, Cubatão foi um local privilegiado. Por quê? Porque nós ficamos entre a maior cidade do Brasil em produção, que seria São Paulo, e o maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Então, quando começa os anos 60, 70, Cubatão vai se tornar esse polo industrial, né? O governo vai investir, tentando atrair indústrias, né, empresas para se instalarem aqui nessa região. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento da região, da Baixada Santista em geral, mas, né, como a gente sabe, trouxe um resultado negativo quando, após quase 2 décadas, né, dessa produção industrial sem controle, na época nós não tínhamos regramento ambiental, não havia essa preocupação com a questão da poluição, e aí nós vamos ter como consequência que nos anos 80, Cubatão foi classificada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo, né, e era conhecida como Vale da Morte. Então, o que deixa de exemplo pra gente essa história de Cubatão é que é possível sim você ter o desenvolvimento econômico sem você precisar degradar o ambiente. E entra na pauta do mundo e do Brasil a questão do desenvolvimento sustentável, né? Que é você não deixar de desenvolver, porque nós não vamos retroceder, a industrialização, a tecnologia não vai voltar, mas nós temos que aprender a ter esse desenvolvimento de uma maneira consciente e sustentável, né? Sem a gente destruir o planeta, destruir o nosso meio ambiente, destruir os locais em que a gente vive. Com licença, senhora, você gostaria de responder uma perguntinha rapidinho? Ah, pode ser. O que a senhora acha que foi a Revolução Industrial? Ai, moça, não sei responder. Senhora, responde. Você não precisa saber, senhora. Senhora,
Acompanha comigo, gente. Vem, senhora. Voltando, Como se encontra o atual Cubatão? qual sua situação antigamente? Os moradores viviam bem? Entenda como nosso município era antes do seu polo industrial. Mesmo com toda simplicidade, não existiam favelas na região de Cubatão. Muitos moradores recebiam lotes de terra dos bananicultores que residiam aqui, lá por volta do século XX. Era escassa a mão de obra nos bananais. O censo demográfico da cidade era extremamente baixo. Em 1940, teve-se o registro de 6.570 pessoas que residiam na cidade de Cubatão. Essa pacata região logo veria sua paz desaparecer, quando se deu início às obras da Via Anchieta, na Serra do Mar, em 1942. Tem-se início a primeira grande invasão de imigrantes de outros estados do Brasil, também o surgimento da primeira favela. Nos antigos acampamentos do DR, que era o órgão responsável pela construção da Via Anchieta, surgem as primeiras moradias ilegais, as chamadas cotas. Graças a isso e outros fatores, o crescimento populacional da cidade seria desenfreado e desordenado. Em 1951, construiu-se a refinaria de petróleo, e graças a esse fato, se deu a segunda invasão de imigrantes de outros estados do Brasil. Sabemos que Cubatão teve sua era de ouro e teve várias indústrias aqui na nossa cidade. Mas por que Cubatão foi escolhido para ser polo industrial? Foi tudo aleatório ou pensado pelo governo? E como essas indústrias impactam no meio ambiente e economia da cidade? A cidade de Cubatão se tornou o maior polo industrial da América Latina graças a diversos fatores, como por exemplo o incentivo do governo e a liberdade para trabalhar livremente sem nenhuma fiscalização. Economicamente falando, isso gerou bons frutos à cidade, que chegou a arrecadar milhões de cruzeiros ao longo das décadas. Éramos uma das grandes protagonistas quando o assunto se tratava de industrialização no mundo, mas o resultado desses aspectos econômicos acabou gerando uma grave consequência: a poluição. Cubatão era o lugar perfeito para qualquer tipo de atividade industrial. Portanto, não se podia pensar nos danos que as indústrias e seus dejetos químicos iam causar na vida de cada um e na natureza de Cubatão. Quando a gente vai no médico que leva a criança, a única solução que eles dão pra gente é o seguinte, que a gente saia de Cubatão. Na verdade, eles querem fazer a gente entender que quem polui não é as fábricas, é a gente. A corrida industrial gerou diversos impactos na cidade, tais como um surto de êxodo rural, invasões aos manguezais, surgimento das favelas, aumento da violência, e muitos desses impactos são sentidos até hoje. Foram inseridos no ar gases como dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, material particulado, sulfato, amônia, entre outros. Chegaram a lançar 1.000 toneladas de poluentes por dia, volume que era mascarado, e as autoridades anunciaram ser 236 toneladas de poluentes. Um valor bem menor se comparado ao outro. Os efeitos desses poluentes podiam ser observados a quilômetros de distância, nas vegetações que cercavam a região. Nos rios foram despejados diversos metais pesados. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, na década de 50, deu-se início a um processo acelerado de industrialização em Cubatão. Até então, era um paraíso verde cercado pela Mata Atlântica. A cidade era rica em recursos naturais e estava estrategicamente localizada a apenas 40 quilômetros de São Paulo, o maior berço econômico do país, do Porto de Santos, o maior porto da América Latina e por onde entra e sai grandes mercadorias. Ou seja, um local perfeito para dar início ao grandioso centro industrial paulista. O polo cubatense foi desenvolvido e consolidado entre as décadas de 50 e 70 do século XX. Localizado próximo à encosta da Serra do Mar, foi o primeiro e o maior do país em diversidade de produção, com mais de 20 grandes indústrias, sendo uma refinaria, uma siderúrgica, 7 de fertilizantes e 9 de produtos químicos. Sua localização tem relação com as condições de infraestrutura e recursos naturais já identificados. A implantação da Cia Fabril, uma fábrica de papel, e da usina Henry Borden potencializou a atração de indústrias para o local pela fácil disponibilidade de energia. A Cia Fabril, inaugurada em 1922, e a usina Henry Borden em 1926, foram as primeiras grandes construções industriais no município a se instalarem próximas à escarpa da serra com vilas operárias planejadas. Porém, a construção delas aconteceu de forma indevida e invasiva ao meio ambiente. Em 15 anos, cerca de 60 km² de Mata Atlântica havia sofrido a degradação, formando uma clareira que podia ser vista por quem descesse a Serra do Mar. Os governantes da cidade, assim como os empresários, não se preocupavam em reverter a situação, uma vez que a poluição de Cubatão rendia bilhões ao ano, levando a cidade a ser uma das 5 maiores arrecadadoras de impostos do estado. Cerca de 76 bilhões de cruzeiros, o município representava 2% de toda a exportação do país. Após entendermos melhor sobre como funcionava a nossa cidade antigamente, iremos para os comerciais. Esse é o MTN. E fiquem ligados!
Você aí mesmo de casa, que vai no mercado, mas não consegue comprar seu leitinho porque tá mais de R$8. Seus problemas acabaram agora com o novo leite da Juez. Você vai no mercado por apenas 50 centavos e mata a sua sede do seu Nescauzinho, do seu cafezinho com leite. E tá achando pouco? Ainda tem mais. O nosso leite tem o selo de aprovação da cantina da ETEC. Não é mesmo, Juez? É isso mesmo! Ira! Após a morte de Vilela, novas descobertas são feitas e o clima de desconfiança se instaura em todos. Então, Deolane, o que você estava fazendo na noite do assassinato de seu filho? Por que me traíste com ele? Estás ficando louca, Rita! Camilo, não bocochoso, eu vi vocês juntos semana passada. Vai ver que foi tu que mataste ele! Como rousa dizer isto? Eu nunca faria nada para machucá-lo, mesmo que tu tenhas se tornado uma bichona. Vou te mostrar quem tornaste uma bichona! Tudo isso você vê mais tarde em Travessia, sua nova novela das 9. Hi guys, you speak Portuguese? Oh no, you speak English, yeah? Oh, correct. With your Portuguese, you speak in high school. Terra, Brasil, colonos, índios, samba? Yeah, samba. Where aprender English? High school, music, and Good Morning Company, Dora. Yeah, Portuguese. Oh, I think the time is playtime. Hello, I'm sorry, Korean Serial. Como vocês podem ver, todo esse inglês eu aprendi na Good Morning. Venha você também, eu até consigo um emprego como tradutora de agiota. English is very right. Good Morning Company. Yes, let's go. Yeah! Bem-vindos de volta. Vazamento de combustíveis. Uma tubulação que não aguentou a sobrepressão acabou rompendo um dos dutos, espalhando cerca de 700 mil litros de gasolina pelo mangue. Alerta segurança na área industrial. A triste lembrança do desastre na Vila Socorro. Há 38 anos, no dia 24 de fevereiro de 1984, já a partir das 18 horas, os moradores da Vila Socorro começaram a se queixar de um forte cheiro de gasolina que emanava do mangue. Porém, os responsáveis pelos dutos que por ali passavam entenderam que seria apenas mais um cheiro que saía das águas. Às 11h30 da noite, a refinaria de Campoava iniciava o bombeamento de gasolina para o terminal santista da Lemoa. Mas as válvulas de 2 tanques em Santos estavam fechadas e o combustível começou a se acumular nos dutos. E o mais grave, foram ignoradas as advertências de dirigentes políticos e moradores de que o antigo oleoduto construído em 1951 estava podre, cheio de buracos, vazando, como seria confirmado depois. A Petrobras admitiu que o vazamento foi provocado por falha na alimentação dos tubos, que eram velhos e estavam sem manutenção. As autoridades tentaram reduzir o tamanho da tragédia, reconhecendo inicialmente 93 mortes. Levantamentos independentes incluíram as crianças que deixaram de frequentar escolas e famílias inteiras que desapareceram sem deixar notícias, o que elevou o número total de vítimas a 508. Relatos da época dizem que alguns moradores armazenaram em suas casas garrafas com gasolina, que acabaram contribuindo para que o incêndio ficasse fora de controle. O produto se espalhou sobre as palafitas com a movimentação das marés e cerca de 2 horas depois do vazamento aconteceu a ignição, seguida de incêndio. O fogo se alastrou por toda a área alagadiça superficialmente coberta pela gasolina, incendiando as moradias de madeira. Por que o senhor está chorando? Tudo bem. Não posso falar, pô. Peraí. Eu vou falar. Por mais que a gente faça, eu não consigo. Eu moro aqui, a minha filha morreu com o marido e o filhinho. Ali naquela casa ali. Mas não deu tempo de escapar? Meu filho foi salvado lá em Santos, tudo queimado. A lembrança do desastre na Vila Socorro, por mais que seja dolorosa para as famílias que sobreviveram, serve de alerta para que a segurança na área industrial seja redobrada. Infelizmente, vemos um retrocesso na segurança de processo e segurança industrial da Petrobras, que vem sistematicamente fechando postos de trabalho da operação, da segurança patrimonial e do efetivo de manutenção em todas as suas unidades, acendendo um alerta para possíveis desastres. Logo após o incêndio, foi aberta uma ação penal no Ministério Público contra dirigentes da Petrobras, mas todos foram absolvidos.
Para evitar a perda dos documentos que iriam ser incinerados, a OAB de Cubatão entrou com um pedido para tomar posse dos documentos e reiniciar a investigação junto com a Comissão da Verdade para ser levada à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2017, a RPBC implantou uma redução de 20% do afetivo operacional. Da mesma forma, os terminais da Lemoa, Pilões e São Sebastião vem operando com riscos, pois a política de redução do afetivo também já chegou nessas unidades. Enquanto a gerência do RPBC insiste na versão de que a redução de afetivo não afeta a segurança da refinaria. Foi a atuação da operação em conjunto com os brigatistas do SMS que impediu, em 8 de janeiro de 2016, um acidente ampliado com a explosão num parque de esferas em função do vazamento de gás GLP. Vila Socó deu lugar a um núcleo residencial urbanizado nas proximidades, com 253 casas de alvenaria, ruas asfaltadas, escolas e posto de saúde. A Petrobras indenizou as vítimas, construiu cerca de 400 novas casas na Vila São José, novo nome do local. Outros sobreviventes foram transferidos para a Vila Natal, onde construíram mais 290 casas. No lugar dos restos da favela, um aterro e grama cobrem os atuais dutos, com ampla sinalização de segurança. Na entrada da antiga Vila Socó, a prefeita Márcia Rosa inaugurou uma das obras mais importantes do seu governo, a Praça da Cidadania da Vila São José, projeto pioneiro da prefeitura que reúne no mesmo local diversas opções de lazer e esportes. Agora vamos para a previsão do tempo. É com você, Sara! Bom dia para você, telespectador do MTN. Hoje, por volta das 10 horas, teremos uma manhã bem ensolarada. Mas cuidado, com o calor presente na atmosfera, é capaz de acabar torrando a sua pele, hein? Por volta da tarde, teremos alerta de chuva. E há um índice dessa chuva ser ácida. Então, para você que pretende sair nas ruas nas próximas horas, temos mais um aviso. As fuligens e as toxinas do ar da cidade estão densas, com cheiro ruim e até com cor, podendo prejudicar sua saúde e manchar suas roupas. As folhas das plantas estão caindo e mudando de cor em detrimento à chuva ácida, além de estar sendo liberado 1.000 toneladas de poluentes por dia. E cuidado, as amostras de sangue revelaram que 1/3 da população está contaminada com óxido de nitrogênio e enxofre, gases emitidos pelas indústrias instaladas em Cubatão. É com você, Danilo e Júlia. Apesar de termos mostrado como Cubatão funcionava antes e depois do polo industrial, não abordamos de fato porque nossa cidade se tornou um grande exemplo de fracasso mundial. Com o crescimento desenfreado na área industrial, Cubatão acabou virando referência nacional. O desenvolvimento era gigante, não contávamos com a falta de desemprego e tínhamos constante abertura de novas indústrias e fornecedores, e o crescente aumento na arrecadação dos cofres municipais, estaduais e nacionais. A cidade era conhecida como modelo nacional, era o Brasil que dava certo. Indústrias surgiam diariamente sem nenhuma preocupação com o meio ambiente ou com a qualidade de vida das pessoas, porém, mal sabiam que seus dias estavam contados. Foi na época de 70 que a população começou a notar os problemas causados pela poluição. A qualidade do ar era péssima, fuligem nas ruas e cheiro de amônia. Um lugar agradável pela proximidade da Mata Atlântica teve um final devastador. Cubatão tinha o maior índice nacional de anencefalia. Isso chamou a atenção de médicos e autoridades, que passaram a perceber que o ar da cidade poderia estar afetando a saúde das pessoas. O índice de mortalidade infantil era altíssimo comparado à média nacional. Cubatão era líder em casos neurológicos e respiratórios no país.
A ONU passou a monitorar a situação e divulgou um relatório apontando os estragos causados pela poluição industrial nas pessoas e no meio ambiente. Cubatão, até então apresentada como símbolo do progresso no Novo Brasil, passou a ser usada como modelo fúnebre de como o homem pode transformar o meio ambiente. No ano de 1983, as emissões de gases do polo industrial de Cubatão atingiram um recorde, 363 mil toneladas por ano, praticamente 1.000 toneladas de poluição por dia. Uma situação insustentável, tornando Cubatão um lugar inóspito e inadequado para a vida humana. Na década de 1980, Cubatão foi considerada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo. Mas de onde veio esse termo Vale da Morte? Foi criada pelo jornalista brasileiro Rendal Marques para chamar a atenção da opinião pública sobre os problemas de saúde e alto índice de mortalidade que Cubatão, em detrimento da poluição ambiental, sofria. Recuperação ambiental. Cubatão conseguiu vencer sua luta contra os poluentes? Agenda 21. O que é isso? Nossos repórteres Beatriz Alcântara e Everton Gabriel foram ao Itutinga responder as dúvidas de você aí de casa. Help me out. Help me out, yeah. O planejamento de controle ambiental foi feito com base na medição frequente do ar e dos poluentes presentes e a despoluição dos rios. O gerenciamento ficou por conta do Estado e o investimento em maquinário moderno ficou por conta das indústrias, já que foram elas mesmas que liberaram esses componentes tóxicos indevidos em grandes quantidades. Um planejamento minucioso e um controle rigoroso foi essencial, segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Também houve planos para que houvesse a replantação da vegetação da Mata Atlântica do local. Em 1983, criou-se um plano de recuperação ambiental. Os governantes daquela época se juntaram com os moradores e eles começaram a trabalhar juntos para a recuperação da saúde local. Já em 1989, cerca das 320 fontes poluentes já eram controladas. E um grande marco da história foi a volta do Guará Vermelho, que se tornou típico na região, um fenômeno que não acontecia há bastante tempo. Cubatão, no final dos anos 80, utilizou a Agenda 21 para recuperar a qualidade da vida socioambiental, perdida por causa do polo industrial. A Agenda 21 é um método de planejamento que tem o objetivo de criar sociedades sustentáveis. Nela é possível mesclar a proteção ambiental, a justiça social e a eficácia econômica. Por isso que até hoje, longe da poluição, Cubatão consegue manter uma linha de produção tão acentuada e que gera milhões todos os anos. Em 2011, Cubatão mostrou que conseguiu atingir 100% de controle de poluentes. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Esse foi o MTN. E agora fiquem com sua nova novela, Travessia.